Bom, Larissa, boa tarde. Um prazer estar aqui com você e poder conhecer o seu trabalho, né, aqui nesse espaço aqui de conversa. Queria começar por esse primeiro trabalho que você traz, um trabalho de 2016, né? Ontem Vesti Fragilidades, né? Um trabalho de fotoperformance. É interessante ver como o seu trabalho, a questão da fotoperformance é um recorrente no seu trabalho, né? E já essa discussão do corpo, né? Do corpo, do seu corpo, mas também o corpo da mulher, né? Uma reflexão em torno aos estereótipos do corpo, enfim. Mas nesse primeiro trabalho, onde você apresenta essa foto performance, são 3 momentos distintos, né? Onde você veste uma roupa, um tecido. Fala um pouco para a gente desse primeiro trabalho. Essa produção, ela, na verdade, eu falo que ela incitou o princípio de toda a minha trajetória, né, com as vestes, com os objetos vestíveis. A minha mãe, ela é estilista e modelista, e ela estava desenvolvendo essa peça no ateliê dela. É uma peça em papel, né, que o primeiro momento da modelagem, ela nasce ali no papel. E em 2016 eu tinha experienciado a perda de 30 quilos no meu corpo. Então, eu comecei a ter essa outra percepção corpórea desse corpo, né, do espaço do meu próprio corpo. Então, eu perdi todas as roupas, praticamente, e a minha mãe ela começou a fazer outras modelagens e outras vestes para o meu corpo. E, nesse dado momento, eu estava passando pelo ateliê dela, e eu dei de cara com esse trabalho dela, que ela estava desenvolvendo, e eu notei, por isso que eu falo que é o princípio, porque é a peça que eu visualizei as formas do meu corpo fora do meu corpo. Então, através dessa estrutura, né, eu poderia experienciar o espaço do meu corpo fora do meu corpo. Então, esse outro corpo que estava se apresentando. Então, ali eu consegui me apropriar dessa peça e começar essas relações entre o meu corpo e o espaço, mediado por essas vestes. Agora, é interessante, me lembrou muito, né, vendo um pouco, é interessante ouvir você falar, porque o início da sua produção desse trabalho de 2016, né, que acompanha, né, é um trabalho de foto performance, né, às vezes você trabalha com instalações, né, mas sempre essa questão do seu corpo é presente no trabalho. É interessante ouvir que é uma construção de uma trajetória poética, né, que tem muito a ver com a sua própria história, né, dessa perda de 30 quilos, enfim. Agora, me lembrou muito, né, isso é mais uma curiosidade, né, quando você traz, por exemplo, aqui, né, matérias corpóreas que se projetam no espaço, né, esse trabalho de 2018, né, onde existem quase uma discussão aí de tamanho, de medidas, de proporções, né, que são tamanhos, medidas e proporções que têm a ver com a costura, né? Você tem que ter tamanhos, medidas, proporções, mas também quase numa espécie de tamanhos, medidas e proporções, numa espécie de um corpo idealizado, e me lembrou muito, né? Aí é mais uma pergunta, os trabalhos da Letícia Parente, né? Onde ela coloca essa discussão dessa objetificação do corpo da mulher como uma questão muito presente no trabalho. Então, eu queria te perguntar se essa também é uma questão. Por exemplo, quando eu vi esse trabalho, me lembrou muito essa discussão, né? Queria te ouvir um pouco. Na verdade, a Letícia Parente, ela é uma referência inerente para mim. Eu utilizei ela na minha dissertação de mestrado, me interessa. Na verdade, o corpo da mulher ele é norteado ali por várias orientações, né? E essa padronização que a gente faz em torno do corpo da mulher, em determinados aspectos, me interessam, porque tudo que a gente coloca no nosso corpo e que está em diálogo, está ali comunicando, né? Então, me interessa puxar esses pontos, né? Esse trabalho da matérias corpóreas que se projetam no espaço, ele foi um convite
durante o meu período de mestrado, que a gente fez uma exposição na galeria da PUC Campinas, que era para repensar essas questões do que constitui um gênero, né? Ali, então, é você ter seio, o que constitui, né? O que se projeta no espaço e que está ali articulando com questões de gênero. Então, me interessou ali, através da elasticidade do próprio tecido, está constituindo essa projeção, né, que constitui o gênero, e fazer essas articulações. Mas é uma coisa que me interessa, assim, tudo que norteia e normaliza, né, normatiza o comportamento dos corpos, desde de alguma intervenção extracorpórea, tudo que está ali em diálogo me interessa, principalmente por eu ser mulher, né, e eu me aproprio desse discurso, então eu me preocupo muito com essas questões. É interessante aqui, porque aqui, né, tem essa questão da padronização do corpo, dos estereótipos, né, sexuais, né, e você traz essa discussão aqui, né, quando a própria elasticidade da roupa apresenta um outro corpo, né? Né? Você problematizando essa questão. Agora, é muito interessante como nesse kit de tortura e glamour, achei ótimo esse nome, né? Para falar dos seios postiços, né? Com esse carretel de linha que costura, né? Essas pestanas, né? Mas esse nome, eu acho que tem esse nome kit de tortura e glamour, né, que é quase, né, essa violência em relação a esse corpo homogeneizado, glamorizado, né, com uma beleza absolutamente homogeneizada, né, um discurso de beleza, onde você coloca aqui também em xeque, né? Eu me preocupo muito com essas questões. Quando eu descobri como eram os primeiros métodos para fixar os cílios postiços, era através da costura de cabelos nas pálpebras. Então, quando eu cheguei nessa informação, parece que é um processo anterior, mas, na verdade, ainda as mulheres, a fim de uma padronização corpórea, elas ainda buscam essas intervenções, né? Por mais que seja um processo antigo, eu quis ali trazer que a gente ainda faz, é um trabalho ainda que eu estou desenvolvendo, porque ainda é uma coisa que a gente usa essas estruturas extra-corpo para constituir, né, talvez uma padronização, para dar conta, né, dessa padronização que impõe, né, os corpos das mulheres. Como, por exemplo, que ainda a gente ouve que as pessoas fazem esses implantes de cílio, por exemplo, e incham as pálpebras, né? Então, para quê, né? Não que não seja uma coisa interessante, cada um faz o que quer, os corpos são livres, mas será que a gente faz porque a gente quer fazer ou porque alguém vem e impõe isso, né? A sociedade impõe. Essa ideia dessa manipulação do corpo, dessa, né, homogeneização desse corpo dito perfeito, né? Também fica muito clara aqui nesse outro trabalho, nessa foto performance, né, onde você traz aqui em Sutar, né, essa mensuração do corpo, né, através de ferramentas, né, que medem, né, a distância do tamanho, né, adequado, né, ao ombro, as partes do corpo, né? Eu acho que fica bem claro aqui nesse trabalho. E aqui você já veste o corpo, né? Aqui você desenvolve uma capa, né? Fala um pouco desse trabalho. Eu acho que é interessante porque você volta, né, de certa maneira, né, ao início desse trabalho de 2016, onde você está vestindo, né, um papel, um tecido, né, ou aqui mesmo, né, onde você está vestindo, né, um tecido maleável, né, para problematizar essa questão dos gêneros, e aqui você traz uma outra vestimenta, né? Fala um pouco desse trabalho. As curvas que vestem o meu corpo é uma série de uma composição de ações, né? Eu fiz praticamente eu fui orientada na Fama, né, a Fábrica de Arte Marcos Amaro, e ali eu desenvolvi essa série, essa composição de trabalhos, né, essa série de ações. Ela veio como desdobramento do mestrado, né, porque no mestrado eu estava me apropriando de uma ferramenta que era a fita métrica,
e as curvas que vestem eu quis produzir uma ferramenta do meu corpo para o meu corpo, que são as réguas, né? São as 3 réguas que abarcam as 3 curvas que vestem o corpo, a cava, o decote e o gancho. A partir dessas 3 curvas que vestem, eu fiz uma veste de plástico, para fugir, descolar a ideia de roupa, né? Então, nessa veste, eu enfatizei as 3 curvas, né? E ela se apresenta de 2 formas, na forma bidimensional, né? Que é essa peça aberta, e a peça tridimensional. Então, é exatamente para estabelecer esses diálogos dessas 3 curvas, né? Que estão a cava contornando, o gancho suspendendo, como essas estruturas elas estão dialogando com o corpo no espaço. Então, né, as curvas que vestem, ela vem nesse contexto, né, de gerar uma ferramenta para ser operada do meu corpo a partir do meu corpo para meu corpo. Muito bom, Larissa. Bom falar com você, ver aí o seu trabalho, né? Voltar-se também para uma história que se inicia com uma história pessoal, né? Mas que mistura com as histórias dessa objetificação do corpo feminino, né? Desses moldes dos corpos, né? Da indústria de moda também, que eu acho que é uma discussão que você também traz aqui, super importante, né? Então, agradeço a sua fala, né? Obrigada, né? Tá bom?